foi a cruz, mas não experimentou o fim da cruz. Ressurgiu, está à direita de Deus Pai, e um dia virá para nos buscar. Amém? Apocalipse capítulo 16, a nossa sequência de exposição sequencial do livro. Convido a todos para abrir suas Bíblias para o livro de Apocalipse. Estamos começando hoje o capítulo 16, a nossa 29ª pregação em Apocalipse. Apocalipse 16, verso 1 diz assim a palavra do nosso Deus: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de águas, que se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o nome do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Senhor nosso Pai,
pedimos que abra os nossos olhos para entendermos as verdades preciosas da Tua palavra. Estamos, Senhor, com a arma mais poderosa que existe nesse mundo, a palavra de Deus. A arma que pode despedaçar o mais duro coração, que pode produzir santidade, que pode nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, que pode nos fazer ver como nós somos. Ó Senhor, usa a Tua palavra nessa noite, aplica, tem misericórdia de nós, precisamos do Teu Espírito, da direção, para que a nossa mente receba a iluminação celestial, que nós possamos compreender, Senhor, as maravilhas que estão contidas na Tua palavra. Dá-nos um espírito dócil para receber com mansidão a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Golpe final da ira de Deus. É o mesmo tema da pregação 38, porque estamos dentro de uma sessão onde o assunto continua. Hoje pela manhã, o mundo, especialmente o mundo ocidental, acordou chocado com o maior ataque de tiroteio em massa nos Estados Unidos. Até agora estão confirmados 50 mortos, com mais de 50 feridos e vários em estado grave. O ato aconteceu na boate Pulse, em Orlando, conhecida por promover eventos em prol da causa gay. Entre outras coisas, esse crime, que tem se repetido em tantos lugares, principalmente nos Estados Unidos, leva as pessoas a levantar inúmeros questionamentos. Várias perguntas surgem depois que ouvimos dessas tragédias. A primeira pergunta é: por que alguém faria uma coisa dessa? O que leva uma pessoa a agir com tanto ódio, com tanta maldade e promover um assassinato em massa? A essas alturas, os homens devem ter muitas respostas. Mas a explicação correta está na palavra de Deus. Eu vou ler um texto com vocês que explica por que esse crime aconteceu. Romanos capítulo 1. Já voltaremos a Apocalipse, mas veja Romanos capítulo 1. A partir do verso 18. Romanos 1, 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se com sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está falando nesse texto? Aqui o apóstolo Paulo apresenta uma explicação divina para o que aconteceu hoje nos Estados Unidos. Paulo fala sobre uma forma diferente da manifestação da ira de Deus. Há diferentes maneiras do Senhor manifestar a sua ira sobre os homens, mas uma das piores, mais destrutivas, porque os homens não percebem, é quando o Senhor entrega o homem a si mesmo e deixa que o próprio homem seja aquele que vai destruir os outros. Essa é uma forma de juízo terrível, quando o Senhor simplesmente entrega o homem ao seu próprio coração.
Ele libera os homens para manifestar toda a maldade do seu coração, sem restrição alguma. Isto é, o Senhor retira sua mão de sobre a humanidade, deixando que os homens se expressem livremente e ajam com toda a maldade e revolta uns contra os outros. Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque os homens pediram isso. Porque os homens clamaram que o Senhor se afastasse deles. E Deus está respondendo o pedido dos homens. Eles disseram para Deus: nós odiamos a verdade da criação e a existência do Criador. Sabemos por muitas evidências, não apenas da existência de Deus, mas também da sua própria divindade. Mas não suportamos as implicações desse fato. Preferimos negar a origem divina de todas as coisas e o fato de que somos feitos à imagem de Deus. Para nós isso é abominável, pois nos tira a liberdade. Preferimos acreditar que somos a imagem de aves, quadrúpedes e répteis. Nós queremos parecer com animais, não com Deus. Nosso desejo é desconstruir o nosso ser, aniquilar todas as marcas do Criador, dentro e fora de nós. Deus se afaste de nós. É isso que os homens estão pedindo. E é isso que eles estão recebendo. A resposta de Deus é: seja feita a sua vontade. Assim, atendendo aos apelos dos homens, o Senhor está deixando o homem por sua própria conta. E o resultado é esse: toda sorte de imundície, perversão e maldade que surge desse desejo horrível de querer destruir a imagem de Deus no próprio homem. O texto de Romanos continua, no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. E veja, não é mera coincidência, o fato hoje está retratado aqui. As pessoas envolvidas, o local onde aconteceu, está bem retratado nesses versos. O Senhor diz: porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O afastamento de Deus não vai apenas liberar os homens para prazeres infames e pervertidos, como Paulo menciona aqui. Uma vez que o pecado se instala no centro de comando da alma humana, a perversão extrapola os limites individuais e estende seus tentáculos sobre toda a sociedade. Ninguém sobrevive quando o pecado predomina no coração das pessoas. É terrível você estar sob o domínio de uma sociedade onde o pecado conquistou a alma das pessoas e onde todos estão dizendo: é isso que nós queremos, nós não queremos Deus. Nós queremos os nossos desejos, nós queremos liberdade, nós queremos estar longe do Criador, nós não queremos as amarras do Evangelho. Já estamos assim, mas vai piorar, vai piorar. Daqui para frente, mais e mais a situação ficará difícil, porque assim a Bíblia apresenta. Homens pervertidos, distorcidos, contaminados, que estão espalhando a doença do pecado entre os seus pares. Por isso, o efeito final do distanciamento de Deus é a manifestação das piores desgraças, quando as pessoas perdem todo o senso moral, onde cada um julga-se Deus, querendo que todos o adorem. Paulo termina aquele texto, a partir do verso 28, dizendo:
por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou. Senhor, tira a sua mão. É isso que vocês querem? Eu vou dar o que vocês estão pedindo. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Olha a lista: toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deus entregou o homem a si mesmo, por isso não existe mais compaixão, amor, sacrifício pelo próximo, porque cada um tem que ser feliz, cada um tem que se afirmar perante o seu ego. O que importa é estar satisfeito. A dor dos outros não interessa. Mesmo que aqueles outros que estão sofrendo clamem por compaixão, simplesmente isso não sensibiliza o coração egoísta. Interessante que Paulo diz que os homens nesse estado são sem afeição natural. Até as coisas mais simples, como amor de pai e amor de mãe, isso se acaba. A dor de ver um filho, uma criança abandonada, dizendo para a mãe: não deixe a família, ou dizendo para o pai: eu não quero ver a separação. Isso não toca no coração duro, porque eu quero ser feliz, eu quero afirmar: essa é a minha liberdade. Por que eu vou me restringir para ter compaixão dessas crianças? É horrível, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias terríveis, terríveis. Muito difícil o nosso tempo. O fato que aconteceu nos Estados Unidos também me faz pensar quão terrível é a ira humana quando está desenfreada. É algo assustador. Isso nos leva de volta a Apocalipse, onde não é a ira do homem, é a ira de Deus que se manifesta em toda a sua magnitude. Se os homens fazem misérias quando decidem manifestar sua ira perversa, se é assustador estar perto de um homem irado e descontrolado, quanto mais assustador e terrível deve ser quando o Santo Deus resolve manifestar sua ira santa sobre os pecadores, como ele vai fazer. Da ira dos homens nós podemos até escapar, da ira de Deus não há escape. O texto de Apocalipse nos ensina que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em Apocalipse 16 nós estamos na última sequência das pragas que o Senhor vai derramar sobre a terra. Capítulo 15, verso 1 diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. É a sequência final. Não vai haver mais um conjunto de pragas sobre a terra. Essas são as últimas, por isso são as piores. Não há mais tempo. O relógio do Senhor chegou na hora. O homem perdeu a oportunidade. E agora a ira do Senhor vai alcançar, inundar a terra, e será realmente terrível. Essa sequência é a pior de todos os juízos do Senhor em Apocalipse. Pior do que os selos e pior do que as trombetas, porque é o golpe final de Deus sobre a maldade do homem e antecede a manifestação do Senhor Jesus Cristo, que
virá para destruir o anticristo e o seu exército na batalha do Armagedon. Essas pragas das taças, que são descritas no capítulo 16, têm que ser mais severas, porque os homens rejeitaram todos os apelos da graça de Deus até aqui, desprezaram o cálice da salvação, e agora têm que beber o cálice da ira de Deus, sem mistura, que simboliza os tormentos eternos que estão por vir. As pragas das taças são semelhantes às das trombetas, como vimos em capítulos 8 a 11, mas os efeitos dessas pragas são muito mais devastadores. O que aconteceu na praga das trombetas, por exemplo, tem uma das pragas na trombeta em que 1/3 do mar foi atingido, 1/3 dos seres marinhos morreram. Aqui não é 1/3, são todos os seres. Lá é parte da terra e da humanidade que sofria. Aqui é a terra inteira, sem exceção. Então o juízo de Deus está potencializado. É o momento final em que o Senhor está derramando o cálice da sua ira sobre os homens. Há um acúmulo da ira divina que precisa ser liberada sobre os homens. É o ápice da ira de Deus, porque os homens chegaram ao ápice da sua transgressão. Por isso que o Senhor está agindo dessa maneira. Como disse o Deus que nos ensina que terrível coisa é cairmos nas mãos do Deus vivo. Por quê? Vamos para o texto responder a essa pergunta. Primeiro, por causa da presença direta de Deus na aplicação do juízo. Verso 1, capítulo 16, diz: ouvi, João, vinda do santuário. Vimos no capítulo 15 que o santuário é a morada de Deus, é onde o Senhor está. João diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz. De quem é essa voz? Essa grande voz que sai do santuário é a voz de Deus, não pode ser outra, porque no capítulo 15, verso 8, diz: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, só Deus está lá. Então, se a voz está vindo do santuário, tem que ser a voz de Deus. Em vários momentos em Apocalipse, o Senhor derrama a sua ira por meio de agentes intermediários. O Senhor dá a administração do juízo a outros seres celestes, mas aqui Ele mesmo é como o general que diz: esse é um momento especial, eu mesmo vou conduzir essa batalha. A voz do santuário é a voz do próprio Deus, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Capítulo 15, verso 1, os anjos são apresentados dizendo: 7 anjos tendo 7 últimos flagelos. E assim nós entendemos que esses anjos recebem essas taças simbólicas. Mas aqui eles estão sendo ordenados para sair. A voz do Senhor está dizendo: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Essa voz grande, assustadora, é descrita, por exemplo, em Isaías 66:6, quando o profeta diz: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. É a voz de Deus. A palavra grande enfatiza a magnitude dos juízos que estão por vir. Essa voz será também ouvida depois da última taça, capítulo 16, verso 17, lá no início do 7º flagelo, diz: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário. Novamente, uma grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Uma dúvida que é a voz do Senhor. Isso indica que Deus está diretamente coordenando a sequência de juízos nesse capítulo. Como disse, em 15, 6 a 8, os 7 anjos recebem as taças, mas aqui no capítulo 16, eles recebem uma ordem. A ordem é para ir
e despejar o juízo de Deus sobre os homens. Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O verbo derramar aqui traz a ideia de uma ação rápida, instantânea e sumária. Não é como mencionei isso quando estudamos o capítulo 15. Essas taças não é como uma bacia funda ou uma tigela funda, mas é uma taça rasa, e quando você inclina, o conteúdo derrama rapidamente. Não é algo que vai sendo escoado aos poucos. A ideia é que esses juízos serão instantâneos, rápidos. Em 1 minuto, a ira de Deus vai cair sobre o mar, sobre os homens, e vai atingir a todos. Então, o verbo derramar traz essa ideia de uma ação rápida. Por isso, os fenômenos que vão acontecer aqui não podem ser explicados por meios de processos naturais. Com certeza, alguns homens no tempo tentarão explicar tudo isso, achando uma razão científica, um desequilíbrio ecológico, mas nada disso vai fazer sentido. Por quê? Pela rapidez e intensidade com que as coisas vão acontecer. Os processos naturais normalmente são mais lentos e observáveis. Não faz sentido. Tudo que vai estar acontecendo, a única explicação é a mesma explicação dos magos no Egito na 3ª praga, que foram os piolhos, que eles tentaram reproduzir, não conseguiram, voltaram para Faraó e disse: isto é o dedo de Deus. Daqui para frente nós não podemos ir. É o dedo de Deus. Ele está no controle. As pragas serão o dedo de Deus, controlando, derramando a ira sobre os homens. Então não há outra explicação que faça sentido a não ser a ação direta do Senhor agindo sobre a terra. Será um tempo terrível, pior tempo que esse mundo já experimentou. Presença direta de Deus aplicando o juízo sobre a terra. Mas uma segunda razão porque é terrível cair nas mãos do Deus vivo é por causa da severidade do Senhor na aplicação do juízo. Paulo diz em Romanos: atentem para a bondade e a severidade do Senhor. Não separe as duas coisas. Quando o diabo não produz em nós a incredulidade total em Deus, ele nos faz crer em um Deus falso. Ele separa as virtudes de Deus. Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é amor, sim. Ele ama com amor eterno, mas Ele julga com ira eterna. As duas coisas não se contradizem dentro do ser de Deus, do caráter de Deus. Severidade de Deus é clara aqui na aplicação do juízo. Primeiro, a ira de Deus é derramada sobre os habitantes da terra, no verso 2. Diz: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Como disse, o derramar significa algo que vai acontecer sem demora, mas nesse caso aqui a praga são úlceras que estão descritas com 2 adjetivos: malignas e perniciosas. Por que essas 2 palavras para descrever essas úlceras? Porque essas úlceras serão feridas intensamente doloridas que não têm cura. Será algo terrível. Não haverá analgésico capaz de aliviar as dores dos homens, mesmo porque todos os homens, todos os adoradores da besta, estarão com essas úlceras na sua pele. Vai ser algo terrível. Essas úlceras ou tumores são abscessos cutâneos incuráveis, semelhante àqueles que vieram sobre os egípcios na história do Êxodo. Êxodo capítulo 9, se lembrar bem, se reparar a relação, essas pragas aqui são muito parecidas com as pragas que Moisés trouxe sobre o Egito. A diferença é que lá
destruir uma nação. Aqui destrói o mundo inteiro. São muito mais intensas. Veja Êxodo capítulo 9. Verso 9, aqui estamos na peste dos animais, as úlceras, aliás, a sexta praga. O verso 9 diz: ela se tornará em pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o mar e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos em todos os egípcios. Algo horrível, nojento. Mas imagine isso sobre todos os homens da terra. Todos os homens sofrendo, gemendo com esses tumores, essas úlceras. Lembra aquela praga? Essas úlceras parecem também com a descrição de Deuteronômio 28 e 35. Deuteronômio 28, verso 35, quando Moisés está antecipando os possíveis castigos que o povo teria se afastasse do Senhor. Ele fala sobre isso. Deuteronômio 28, 35 diz: o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Será horrível isso? As úlceras aparecem também na descrição das chagas purulentas e suculentas de Lázaro, na história do rico e Lázaro. Em Lucas 16 diz que aquele mendigo Lázaro ficava sentado à porta do rico e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. É a mesma palavra que aparece aqui, mostrando aquela cena horrível, nojenta, de algo que não tem cura, de algo repugnante. É assim que o Senhor vai derramar sua ira com essa primeira taça. Devemos notar que os servos de Deus que estiverem na terra naquele período não vão sofrer com as úlceras. Da mesma maneira que o povo de Deus não sofreu com as pragas do Egito. Volte a Êxodo, vejamos alguns versos interessantes na história das pragas. Êxodo capítulo 8, por exemplo. Não vou rodar muito na Bíblia não, mas tenho que ir em Êxodo. É importante essa observação. Também estamos em Apocalipse, é muito fácil de achar, no instante chega lá. Êxodo capítulo 8, verso 22. A quarta praga, as moscas. As moças não, as moscas. Imagina isso, a praga das moscas seria terrível. Moscas. Sabia que ia trocar as palavras, mas trocar mosca por moça é cruel. 8, 22 diz: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. A praga vai alcançar todos os egípcios, mas o povo de Deus não vai ser afetado. Na mesma sequência, capítulo 9 de Êxodo. Quinta praga, peste nos animais. Aqui não somente o Senhor poupa os animais do seu povo, mas Faraó manda observar como é que estão os animais dos israelitas. Verso 7 diz: Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morreram nem sequer um. Veja só, tremenda diferença. Todos os animais dos egípcios morrem, mas os animais do rebanho de Israel não morreram nem sequer um. Êxodo 11, praga terrível, a morte dos primogênitos. Veja como o Senhor descreve o que vai acontecer antecipando essa praga. Êxodo
11, quando Deus anuncia a morte dos primogênitos dos egípcios, no verso 7, o Senhor diz: porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. O Senhor exagera aqui, não é? Ele diz: para vocês terem a noção de como o meu povo vai estar tão tranquilo, nem um cão vai rosnar, enquanto Faraó e todos os egípcios estavam clamando porque vai haver morto em todas as casas. Enquanto há uma matança generalizada nos territórios dos inimigos de Deus, os filhos de Deus estão dormindo em paz, tranquilamente. Como é bom pertencer ao Senhor. Essas úlceras virão sobre os portadores da marca da besta e dos adoradores da sua imagem, isto é, aqueles que se aliaram ao anticristo. Como vimos em capítulo 14, versos 6 e 7, Deus enviou antecipadamente um aviso desse terrível juízo. Volte a Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. O anjo está dizendo: o Senhor vai ferir o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, o mundo vai sofrer com as pragas. Adorem a Deus, porque Ele que está no controle de tudo isso. Mas os homens não querem. Simplesmente eles vão adorar o anticristo e a imagem da besta. Isso é bom, é conveniente naquele momento, mas o preço será muitíssimo caro depois. Temos a misericórdia de Deus anunciando antecipadamente, mandando seus anjos até para pregar o evangelho, dando aviso sobre o terrível juízo, mas os homens não querem saber. A Bíblia diz que foi assim nos dias de Noé. Aliás, o Senhor Jesus compara a vinda do Senhor, os últimos dias, com os dias de Noé. 120 anos, Noé, pregador da justiça, avisando: o Senhor vai derramar o seu juízo, arrependam-se. Ninguém ouvia, era loucura. Quem é que vai prestar atenção? Esse velho começou a fazer esse barco aí, que não tem chuva nem para encher os açudes. Se é que tem açudes lá, não sei, né? Devia ter um buraco pelo menos. Nunca se viu uma chuva desse tamanho. Como é que vai cobrir os montes? Não, isso não existe, não tem água no universo para isso. E Noé avisando: o Senhor mandou, o Senhor está avisando, arrependam-se. E Jesus diz: até o dia em que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. E eles gritavam: abre-nos a porta. Noé dizia: eu não posso abrir, Deus fechou a porta. Esses dias do Apocalipse vai ser como os dias de Noé. A gente prega, avisa, anuncia, mas o mundo não está bem aí. Conversa fiada, um pregador empolgado, não dormiu direito, está aí gritando com a gente. Não faz o menor sentido. Não é assim que os sábios desse mundo explicam as coisas. Não, Senhor. Toda a vida foi assim, vai ser sempre assim. Faz tempo que falam, e Jesus nunca veio juízo. Isso é conversa para boi dormir. É conversa para pecador sofrer. Porque o juízo de Deus virá assim. E será grande destruição. Grande destruição. Mas, lembra como o Senhor Jesus disse acerca de Jerusalém, quando ele está entrando, antes da sua entrada triunfal, a Bíblia diz que o Senhor vê Jerusalém e ele chora sobre a cidade. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quisestes.
vós não quisestes. Virá um dia que talvez vocês queiram, mas não tem mais tempo. Anúncio antecipado, oferta de salvação, mas os homens não vão ouvir. A ira de Deus é derramada no verso 2 sobre os homens, e no verso 3 a ira de Deus é derramada sobre o mar. 16:3 diz: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Imagina que tragédia! Todos os oceanos transformados em sangue e todos os seres marinhos mortos. Imagina que tragédia será isso. Como vimos, a praga que é muito pior do que foi a praga das trombetas. Nessa praga, todos os oceanos se tornaram em sangue. E uma vez que as águas cobrem 70% da superfície da terra, significa que 70% da terra estará coberta com essas águas transformadas em sangue. O efeito sobre a humanidade será imediato. Por exemplo, um efeito imediato, redução das fontes de alimentos, já que o mar é uma das fontes que produz bastante alimento para o mundo. Imediatamente essa fonte vai se acabar. A água não mais será fluida, vai se tornar espessa, grossa, escura e coagulada. Lendo o comentário do pastor John MacArthur, achei interessante ele dizendo: o mar se tornará como uma poça de sangue de alguém que foi esfaqueado até a morte e está jazendo sobre o seu sangue. Como Deus vai realizar esse fenômeno, Ele não explica, mas Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Mas existe um fenômeno na natureza que dá uma ideia do que seria ou do que será todos os oceanos transformados em sangue. Existe um fenômeno chamado onda vermelha ou onda de sangue. Ocorre em alguns lugares, ocorre, por exemplo, de tempos em tempos na costa, em alto mar na Califórnia e em outras partes do mundo. Dizem os estudiosos que em 1949, na Flórida, aconteceu um fenômeno desse chamado onda vermelha. Primeiro as águas ficaram amarelas, depois de algum tempo foram ficando grossas, viscosas, e apareceram incontáveis bilhões de seres unicelulares e bactérias infestando as águas. Por cerca de 100 quilômetros, montões de peixes apodrecidos enchiam as praias. Quem comia esses peixes apresentava sinais de contaminação tóxica por um potente veneno que atacava o sistema nervoso. Muitas espécies marinhas foram exterminadas. Depois de algum tempo, de alguns meses, o fenômeno passou por si mesmo, porque os homens não têm o que fazer. Dizem que o veneno que foi produzido naquele fenômeno, se fosse distribuído igualmente em doses certas, poderia ter matado toda a população mundial. Posteriormente a onda se desfez. Mas, se a reprodução daquelas bactérias tivesse conseguido, todos os seres marinhos seriam exterminados. Henry Morris, um conhecidíssimo cientista cristão, não é vivo, mas ele estabeleceu um centro de pesquisas criacionistas chamado Respostas em Gênesis. E até às vezes vem alguns deles da palestra aqui. Até hoje, o filho prossegue fazendo pesquisas científicas sérias, comprovando a veracidade das Escrituras. Não é para crer nas Escrituras porque a ciência prova. Nós não precisamos de provas científicas para crer na Escritura. O Espírito Santo nos dá essa certeza. Nós não dependemos. Eu não creio porque fizeram um teste. Não é isso. Mas é ótimo quando esses homens dedicam-se aos estudos e conseguem mostrar matematicamente que a Bíblia está certa. A Bíblia tem razão. Esse cientista lhe diz: nesse oceano envenenado,
nada vai poder sobreviver. Todos os mamíferos, répteis e invertebrados morrerão. E à medida que os animais morrem, o potencial venenoso e tóxico dos oceanos aumenta, porque são muitos corpos mortos. E ele diz: o mar terá cumprido a sua longa função na economia da terra e vai morrer. Já disse que um fato curioso em Apocalipse, no final do livro, diz que o mar já não existe. Talvez a partir daqui ele já não existirá mais. Ele está morrendo com essa praga. Assim como Deus criou as criaturas viventes para povoarem as águas em Gênesis, em Apocalipse, Deus está matando todas as criaturas viventes que estão nas águas. É um processo reverso àquilo que foi feito na criação. Transformação dos oceanos em uma cova pública de seres em decomposição. Será um símbolo e a manifestação clara da perversão humana. Será uma prova viva de que o homem chegou ao ápice da sua corrupção. E nada lhe resta mais a não ser a ira terrível de Deus. Muitos acham estranho quando nós falamos sobre a ira de Deus. Há pessoas que se ressentem, se zangam, tem pessoas zangadas sobre isso, porque eles dizem: Deus é bom, Deus é amor, como que ele vai agir em ira? Isso não combina. Oh meu Deus. Ok, pode não combinar com o seu Deus, mas combina com o Deus da Escritura. E esse é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que você desenhou na sua mente. Esse Deus que se revela aqui, esse é o Deus verdadeiro. A verdade é que se Deus for desprovido da sua ira, ele terá uma terrível deformidade no seu caráter. Se Deus não se ira, ele não tem justiça. E isso é terrível. Para ser um Deus bom, ele precisa odiar o mal. Para ser santo, ele tem que abominar o pecado. Para ser justo, ele tem que castigar a injustiça. É necessário que seja assim. Se o Senhor não aplicar sua justiça sobre toda iniquidade e transgressão, o mal terá a palavra final e o bem seria derrotado. Mas isso não vai acontecer, porque o Deus Santo e Justo tem nas suas mãos o controle do universo. Ele descreve a história desse mundo. Ele escreve a história desse mundo. E ele vai fazer prevalecer a justiça. O mal não terá a palavra final. A morte não vai vencer a batalha. Não existe uma luta eterna de bem contra o mal. Existe uma deformidade nesse mundo caído, que algumas vezes o mal, a injustiça parecem prevalecer, mas é uma deformidade. No final das contas, a justiça de Deus vai prevalecer. E para que ele limpe a sua criação de todo mal, ele precisa punir exemplarmente todo o pecado. Ele precisa exercer a sua terrível ira sobre todos os homens ímpios que não se arrependem. Como tenho dito tantas vezes ao longo do nosso estudo, Apocalipse não nos foi dado para satisfazer nossa curiosidade acerca do futuro. O pastor está pregando sobre Apocalipse, então vamos entender todos os símbolos, os mistérios. Não é para isso. Não é para mentes curiosas simplesmente. Não é para nos deixar também aterrorizados. Mas é para que possamos conhecer o Deus Santo, o Deus que está no controle, o Deus que tem todo o poder, toda a soberania e todo o domínio, o Senhor das nações. Assim, reconhecendo a verdade sobre o Deus Santo e os seus planos, o livro de Apocalipse nos leva a Cristo, onde a ira de Deus é aplacada. O livro de Apocalipse nos faz clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se propício a mim, pecador.
Senhor, eu não quero receber essa ira, o que eu faço? E o Senhor já fez, dando o seu Filho por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre os Tessalonicenses, ele diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes no céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus que nos livra da ira vindoura. Quem está abrigado em Cristo não vai sofrer a ira de Deus. Quem está abrigado em Cristo está seguro nas mãos do Senhor para sempre. Deus vai derramar sua ira, mas Ele ainda não fez de maneira total. Temos esses episódios, como hoje nos Estados Unidos, que é apenas uma pequena demonstração do que o Senhor vai permitir fazer nesse mundo. Mas Ele não derramou ainda a sua ira, como está descrito em Apocalipse. Isso significa que ainda tem esperança em Cristo, que você pode ser salvo da ira de Deus, crendo em Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor da sua vida, comprometendo-se a viver para a sua glória em santidade. Vamos orar. Deus nosso Pai, Deus Santo, Deus terrível, Deus grande, damos graças, Senhor, pelo livro de Apocalipse, revelação da tua soberania, da tua grandeza, o livro que mostra o Senhor Jesus sentado no trono, o Rei dos Reis, dominando sobre tudo e sobre todos, o nosso Deus, o nosso Rei, o Rei das Nações. Agradecemos, Senhor, pela revelação de Cristo por meio desse livro, pela manifestação do teu ser, da tua justiça, da tua santidade, da tua lei. Pedimos, Pai, que esse livro nos leve, nos faça correr para Ti. Que esse livro promova em nós a santidade, aumente em nós o temor. Pedimos também, Senhor, que a mensagem de Apocalipse traga os pecadores arrependidos aos pés de Cristo. Promova a salvação daqueles que estão longe de Ti. Que possam correr enquanto há tempo, aproveitando a oferta do cálice da Tua graça, para que não tenham que beber o cálice da Tua ira. Tem misericórdia, Senhor. Salva os perdidos. Em nome de Cristo.